Então agora eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a rotação. Vocês vão ver que várias fórmulas que aparecem aqui são similares aos movimentos de MCU. Então, a gente pode começar definindo uma relação entre o quanto que o meu objeto se desloca quando ele gira, né? Então, a gente ainda não é um movimento de rolamento, mas a ideia serve aqui pra gente. Então, digamos que eu tenho uma roda girando. Ela tá só girando em torno do eixo dela, ela tem só rotação. A gente vai definir aqui que ela tá, se eu acompanhar esse ponto aqui, por exemplo, né? Esse ponto tá aqui. Quando eu faço, ela gira mais um pouquinho. Finge que é a mesma roda, tá, gente? Esse ponto tá aqui. E conforme eu vou girando ela, eu consigo fazer uma volta completa e aí o ponto volta no mesmo lugarzinho inicial. Se a gente determinar isso daqui como um ângulo inicial, aqui eu tenho um ângulo intermediário e aqui eu tenho um ângulo que é zero, né? Voltou para o início. Então, a gente vai ter alguns movimentos aqui. O primeiro é o quanto que que esse ponto, essa partícula na minha roda se desloca angularmente. A gente vai chamar isso de θ. Eu tenho um θ inicial e vou para um θ final. Qual que é a correspondência disso nesse comprimento de arco que eu tenho aqui, né? Nessa partezinha aqui de fora. Que é como se eu pegasse uma corda e esticasse. Então, tem uma corda ao redor dessa minha roda que está girando. Qual que é o tamanho dessa roda quando ela faz esse giro? E aí a gente pode lembrar que se ela fizer apenas uma volta, como foi o exemplo que eu botei aqui para vocês, ela vai fazer exatamente o perímetro dessa circunferência, ou o comprimento da circunferência, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, e com certeza vocês lembram de tudo, é 2π vezes o raio. Se a gente quiser saber para um comprimento qualquer, né, uma distância qualquer, eu posso pegar um ângulo qualquer vezes o raio. Então, isso daqui é o que a gente conhece lá do ensino fundamental, né? Na realidade, a definição de radiano, ela vem dessa razão que vai surgir quando eu passar o raio para o outro lado. Então, o S já estava, o raio vem para cá. Então, isso daqui que é Então, isso daqui, essa razão que aparece aqui, que é a definição do que é um radiano. Então, ele é uma medida que é adimensional, porque eu estou fazendo um comprimento, por exemplo, que está em metros e um raio que está em metros. Vai cortar, né? Mas essa razão aqui do tamanho que ele andou, né? E do raio, por exemplo, do tamanho da minha circunferência e o raio, é que vai me dizer quanto que vale um radiano. Então, isso daqui vai ser medido em radianos, tá? Pensando na circunferência inteira, né? Então, essa razão de eu ter o comprimento da circunferência e o ângulo que ela faz ser 2π, isso determina o valor do radiano, tá? E ele é adimensional, ele não tem grandeza do tipo metro, centímetro ou algo assim. É radiano e no meio das contas ele pode até não aparecer e não tem problema, né? Deslocamento agora, vamos dar uma olhadinha no deslocamento angular. A gente só precisa cuidar que deslocamento angular não é um vetor, tá? Deslocamento angular. Como a gente tinha lá no movimento de translação, no linear, um S menos um S0, a gente vai fazer a mesma coisa para o angular. Então, a gente vai ter um delta θ, uma variação do ângulo, que vai ser o ângulo final menos o ângulo inicial. É isso que a gente vai trazer para cá. Depois, a gente vai ver também velocidade angular. Então, assim como a gente tem a velocidade linear, que é v igual a um ΔS
dividido por um ΔT, pensando em velocidade média, né, no caso aqui. E quando eu tenho, por exemplo, no MRU eu posso usar essa definição aqui, né? Eu vou ter a mesma coisa para angular. Então, eu vou usar o ômega, que é uma letrinha grega, e eu vou fazer a variação do ângulo conforme o tempo está passando. Aí, aqui, se eu não tiver aceleração, eu posso trabalhar de algumas formas. Ó. Então, quando esse ômega for constante, eu posso definir ele como sendo, pensando numa volta. Delta θ de uma volta é 2π, né? E isso define uma volta. Sempre lembrando, né, que 360 graus é igual a uma volta, que é igual a 2π radianos. Aí a gente abrevia com rad. Dividido pelo tempo para dar uma volta. Isso se chama período. O tempo que leva para dar uma volta é o período. E a gente usa um T maiúsculo. Vamos anotar aqui. Esse cara aqui é o período. O inverso do período me dá a frequência. Então, eu também posso usar a mesma relação, só que agora fazendo o inverso do período, colocando vezes a frequência. Então, essas relações, elas existem quando o meu ômega é constante. Ah, mas e se ele não for constante, como é que eu vou determinar o valor do ômega? Bom, eu posso fazer igual eu fazia com a velocidade instantânea e fazer a derivada da função angular dele. Tá? Do mesmo jeito que a gente fazia aqui, que era d da posição no tempo. Então, as relações, elas são análogas. A gente pode aproveitar essa analogia aqui. Daqui a pouco eu vou botar uma tabelinha, vocês vão ver que vocês podem usar essa tabelinha. Tá? Nesses dois casos, do deslocamento angular e da velocidade angular, a gente tem o sentido do giro. Então, a gente olha para essa circunferência, se ela estiver girando no sentido anti-horário, ela é positiva. Se ela estiver girando no sentido horário, ela vai ser negativa. E isso daqui é convencionado e serve tanto para deslocamento angular quanto para velocidade angular. A velocidade angular, ela vai estar apontada no eixo. Tá? Então, eu vou fazer, por exemplo, a minha roda girando aqui. Vou botar um eixo aqui, ó, ela tá de ladinho. Tá? Ela não tá em pé igual aquela outra ali. E aí, por exemplo, se ela estiver girando assim, eu vou ter... deixa eu botar girando para o outro lado para eu conseguir mostrar melhor. Se eu tiver ela girando nesse sentido aqui, eu consigo saber que o meu eixo de rotação e a minha velocidade angular está apontada para cá. Tá? Então, a velocidade angular, ela aponta sempre no eixo de rotação. E aí eu consigo determinar pela regra da mão direita. A gente envolve os 4 dedos onde o giro tá, e o dedão vai apontar no sentido da velocidade angular. Regra da mão direita. A gente também pode fazer uma relação entre a velocidade linear dessa partícula, né? Sempre lembrando que a linear, eu vou fazer na de cima, em preto, lá onde eu coloquei o sentido do deslocamento angular. Onde que a velocidade linear ela vai estar? Sempre tangente ao... Vamos fazer para o outro lado para aproveitar o sentido. Sempre tangente ao raio. Então, aqui está a velocidade linear. Ponto a ponto, ela vai ser tangente ao meu raio. Qual que vai ser essa relação que vai existir entre os dois? Bom, vamos abrir aqui essa velocidade linear. Eu tenho que, se eu fizer uma volta, se o meu ΔS for uma volta, ela vai fazer o comprimento da circunferência, né? Igual eu falei para vocês lá no início do vídeo. E o tempo que eu levo para fazer uma volta se chama período. Aí, olhem para essa onde eu coloquei o T roxinho aqui, ó, chamado período. 2π sobre T, vou circular aqui, 2π sobre T é exatamente o que a velocidade angular significa. Então,
a relação que existe entre os dois é que o V, o linear, é igual ao angular vezes o raio. Conforme o raio vai passando, todas elas giram juntas, porém a velocidade linear vai aumentar conforme o raio aumenta. Tá? E que mais? A aceleração agora. Bom, a aceleração eu vou ter mais de uma. Por que mais de uma? Porque só pelo fato do corpo estar fazendo rotação significa que eu tenho aceleração. Mas aí eu posso mudar a direção e o sentido do meu movimento sem mexer no módulo, por exemplo. Ou eu posso mexer no módulo, na direção e no sentido. Então, eu vou ter mais de uma aceleração aqui. A primeira que a gente vai ver vai ser a angular. A angular é aquela que vai variar esse ângulo, vai variar esse ômega. Então, a aceleração angular é dada por um alfa e ela vai ser, se ela for constante ou se ela for fazer a medida média, vai ser a variação da velocidade angular no tempo. Se ela não for constante, né? Aí eu tenho que fazer a derivada para determinar a aceleração instantânea. Então, eu faço a derivada do ômega no tempo, e aí eu encontro a instantânea. Então, eu tenho as duas opções, né? Ou fazer o cálculo da média, e se ela for constante, eu posso usar de cima. Se ela não for constante, eu posso determinar a aceleração angular instantânea pela derivada de ômega. A outra que a gente tem é, por exemplo, a aceleração tangencial. Tangencial. E ela também vai ser tangente ao meu raio. Ela vai ser, eu vou ter ela aqui. Então, se eu pegar uma partícula num ponto qualquer aqui, ela também vai ser aqui, ó, aceleração tangencial. Então, essa aceleração tangencial, ela é responsável por fazer a variação no ângulo também. Então, ela vai ter uma relação com a angular, as duas têm. Só que assim como a velocidade linear e angular, a relação entre elas é o raio, na hora que a gente for fazer a tangencial, eu também vou ter essa. Então, a minha aceleração tangencial vai ser igual a angular vezes o raio. Conforme o raio aumenta, a aceleração tangencial também aumenta. E eu também vou ter o terceiro tipo de aceleração, que é a aceleração radial. Aceleração radial. A radial, como o próprio nome já está sugerindo, ela está alinhada com o raio. Então, é essa que mantém o meu movimento em rotação. A aceleração radial. E aí, ela também é conhecida como aceleração centrípeta. Vocês vão ver dessas duas formas, né? Porque ela é o que mantém a rotação, é o que mantém, por exemplo, no MCU, a minha partícula fazendo o MCU. E aí a gente tem duas fórmulas, né? A gente pode fazer a aceleração radial em relação à velocidade linear, ou que vai dar no mesmo, se você substituir vai dar na mesma coisa, eu fazer ela em relação à velocidade angular. Então, eu tenho essas duas possibilidades para calcular a mesma coisa. Não são diferentes, tá, gente? São a mesma coisa. E aí, eu tenho para vocês aqui, para mostrar para vocês para finalizar, uma tabela que eu tirei do livro, que ele faz a associação das fórmulas, lá da linear para a angular. Essa tabelinha aqui, vocês podem usar, ela vai ajudar bastante. Então, a gente tem V igual a V0 mais AT. Eu vou ter a mesma coisa quando eu fizer a equação angular. Então, essas duas tabelas aqui, ó, essa daqui e a correspondente dela na equação angular, serão grandes aliadas da gente nesses movimentos aqui.